Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7 horas 2 minutos, 7:02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. Hoje, dia 1º de outubro, ano de 2024. Muito bom dia para você de casa, muito bom dia para você do trabalho, para você que acompanha o nosso jornal a partir de agora. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreivne Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até às 8 horas com notícias em nível local, em tratando-se do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Estamos trabalhando no oferecimento de Pousada dos Flamboyantes em Cerro Corá. Rivaneide, o melhor bolo do Litoral Sul. Kit da construção, de inverno a verão, a melhor opção. Lamartine Locações e Terra Molhada, passeios turísticos. Vamos juntos, aqui no nosso Jornal Maricampo, em cadeia com a rádio RGN, do nosso amigo Luiz Henrique. E para começarmos muito bem, tem ele, o nosso repórter Brasil News, Paulo Isaías, que já está por aqui. Alô, Paulo, bom dia, tá tudo prontinho para o dia de hoje? Bom dia, Marcílio, tudo pronto para o nosso repórter Brasil News. Então vamos lá e daqui a pouco eu volto. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Paulo Isaías e esse é o Repórter Brasil, o seu jornal de credibilidade e pontualidade. E vamos às notícias que vão deixar você bem informado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Israel anuncia a morte do chefe do Hezbollah. Grupo extremista diz que batalha continua. As forças de Israel informaram no último sábado que o chefe do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, está morto. Segundo o porta-voz militar de língua árabe, Nasrallah morreu após o ataque israelense da última sexta-feira nos subúrbios, ao sul de Beirute, no Líbano. A morte também foi confirmada pelo grupo extremista na manhã de sábado. Ao anunciar a morte de Nasrallah, o Hezbollah prometeu continuar a batalha contra Israel. De acordo com o porta-voz militar, Nasrallah vinha aterrorizando Israel há décadas e foi um dos terroristas mais influentes do mundo. Ele acrescentou que, sob a chefia do terrorista, o Líbano se tornou uma base armada. O porta-voz informou também que outros comandantes importantes do Hezbollah estavam reunidos com Nasrallah no momento do ataque e que todos podem ter morrido. Segundo o porta-voz, o bombardeio israelense tinha como objetivo atingir Nasrallah. Um oficial do governo afirmou ainda que a missão era neutralizar a ameaça que o grupo oferece. Repórter Brasil News. ANEEL aciona a bandeira tarifária vermelha 2 para outubro. Conta de luz fica mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, decidiu na sexta-feira acionar a bandeira tarifária vermelha patamar 2 em outubro. Dessa forma, a conta de luz terá cobrança adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Isso representa aumento em relação a setembro, quando a bandeira era vermelha patamar 1. Segundo a ANEEL, a bandeira patamar 2 foi acionada por dois fatores: o risco hidrológico, quando o nível de chuvas está abaixo, e o preço de referência da energia, que tem aumentado por conta da seca. O consumo médio em uma casa brasileira, na zona urbana, é de aproximadamente 150 a 200 kWh, sem o ar-condicionado. O acionamento das bandeiras amarela ou vermelha patamar 1 e 2 pela ANEEL aponta para um cenário de geração de energia
mais cara. Repórter Brasil News. STF rejeita recursos que pedem a volta da revisão da vida toda do INSS. O Supremo Tribunal Federal, STF, rejeitou na última sexta-feira 2 recursos que pediam a volta da revisão da vida toda. A revisão da vida toda permitia que os aposentados solicitassem um novo cálculo de seus benefícios, incluindo salários anteriores a julho de 1994, caso essa regra fosse mais vantajosa. Isso poderia resultar em um valor maior do benefício em comparação com a regra de transição estabelecida pela reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso em 1999. Em março deste ano, o STF derrubou esse mecanismo que permitia os segurados do INSS optar pela regra mais vantajosa no cálculo de suas aposentadorias. A maioria da Corte decidiu que a aplicação do fator previdenciário é obrigatória, o que inviabilizou a revisão da vida toda, reconhecida em 2022. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E a cantora cristã Camila Campos, que batalha contra um câncer, foi homenageada pela torcida do Cruzeiro durante o jogo contra o São Paulo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Esposa de Léo, jogador que atuou no Cruzeiro, ela recebeu aplausos de todos os torcedores e uma mensagem no telão dizendo: "Força, Camila, estamos com você". A cantora tem compartilhado sua jornada contra a doença nas redes sociais e testemunhado sua fé no poder de Deus para curar. Repórter Brasil News. E na selva peruana, diversas comunidades indígenas habitam áreas isoladas, onde a agricultura, caça e pesca são as principais fontes de sustento. O difícil acesso a essas regiões torna complexo o fornecimento de serviços essenciais e recursos necessários. Com o apoio de missionários e voluntários dos projetos Peru, os moradores locais estão compartilhando o Evangelho de Cristo com as comunidades indígenas. Um exemplo é Elias Saboia, de 65 anos, que semanalmente viaja a uma comunidade vizinha para pegar emprestado um exemplar da lição da escola sabatina, um guia trimestral para o estudo da Bíblia. Ele copia o conteúdo à mão e retorna à sua comunidade para ensinar aos demais sobre a palavra de Deus. Repórter Brasil News. E a cantora Eishla testemunhou como sua fé a ajudou depois do falecimento de seu filho Mateus, durante participação no programa Chega Mais, do SBT. Mateus faleceu em 2016, após um quadro de meningite viral aos 17 anos. Eishla contou como foi passar pelo luto enquanto confiava em Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Se é tempo de chorar, você tem que chorar, porque senão ali na frente você vai ter problemas sérios. Eu fui curada no processo, contou a cantora. Repórter Brasil News. Cerca de 15 milhões e 400 mil pessoas já foram diretamente prejudicadas por incêndios florestais desde o início deste ano. É o que aponta um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, com dados até 25 de setembro. Os prejuízos econômicos com as queimadas já somam 1 bilhão e 300 milhões de reais só em 2024. Os números mostram um aumento em comparação com o ano passado, quando 12.400 pessoas foram afetadas pelos incêndios florestais e o impacto econômico foi de 29 milhões e 100 mil reais, segundo a CNM. De acordo com o levantamento, entre o total de afetados em 2024, 1.042 pessoas tiveram que deixar as próprias casas. O número pode ser ainda maior, já que a informação sobre desalojados e desabrigados ainda não foi preenchida pela maioria dos municípios. Na última quinta-feira, 26 de setembro, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que a ordem é acelerar ao máximo os processos dentro da pasta para apoio e assistência às regiões afetadas pelas queimadas, estiagem e seca extrema. Em setembro, o Ministério da Saúde liberou mais de 4 milhões de reais para os municípios da região norte, com foco na resposta à emergência em saúde pública. Segundo a Secretaria de Atenção Primária, a procura por atendimento nas unidades básicas de saúde mais que dobrou em algumas localidades do país em função dos efeitos das mudanças climáticas. Repórter Brasil News. Pelo menos 349 pessoas ficaram desalojadas e 140
143 estão em abrigos depois que o Rio Grande do Sul voltou a ser atingido por temporais na última semana. 52 cidades e mais de 16 mil pessoas foram afetadas. Não houve registro de feridos, mortos ou desaparecidos. Os números são da Defesa Civil do Estado. O governo reforçou a importância da população se cadastrar para receber os alertas meteorológicos. As áreas mais afetadas pela chuva foram principalmente o sudoeste, sudeste e o centro do estado, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre. O Rio Grande do Sul ainda se recupera dos temporais do fim de abril e maio, que causaram 182 mortes e diversos danos em 478 cidades, cerca de 96% dos municípios gaúchos. Repórter Brasil News. O presidente Lula embarcou neste domingo com destino ao México, onde vai acompanhar a posse de Claudia Sheinbaum como nova presidente do país na terça-feira. A viagem acontece dias após o presidente retornar dos Estados Unidos, onde participou da Assembleia Geral da ONU em Nova York. A presidente do México é aliada do atual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ela tem 61 anos e venceu a eleição com cerca de 60% dos votos. Cláudia é a primeira mulher a comandar o país. Antes da posse, na segunda-feira, o presidente Lula participa de um fórum empresarial e terá encontros bilaterais com López Obrador, que deixa o cargo, e com a sua sucessora. Esta será a terceira visita oficial de Lula ao México como presidente. Em 2023, o comércio bilateral entre os dois países alcançou o valor de mais de 14 bilhões de dólares, o que representa uma marca histórica e um aumento de 14% em relação a 2022. Repórter Brasil News. O Brasil analisa um plano para a repatriação de brasileiros que vivem no Líbano depois da escalada dos conflitos na região. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, discutiu o assunto nesse sábado com o chanceler do Líbano, Abdallah Abdul-Habib, durante encontro em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Atualmente, 21 mil brasileiros vivem no Líbano. É a maior comunidade de brasileiros vivendo no Oriente Médio. O Itamaraty informou que a conversa entre os chanceleres abordou os ataques aéreos recentes feitos por Israel em território libanês e os impactos para a comunidade brasileira radicada no país. De acordo com a Agência Brasil, além do Líbano, o governo brasileiro também tem conversas com a Síria sobre uma possível repatriação de brasileiros. Nesse sábado, Israel confirmou que o chefe do grupo palestino Hamas na Síria, Ahmad Muhammad Fad, foi morto durante um ataque israelense na sexta-feira. Jornal Repórter Brasil News volta já. Segura aí. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News. Terça-feira, 1º de outubro de 2024, está entrando no ar mais um Infonews com as últimas notícias do Brasil e do mundo. A Netflix anunciou que irá produzir uma série documental sobre o caso do rapper Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy. O rapper está atualmente preso sob acusações graves de extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição. Com a produção de 50 Cent e direção de Alexandria Stapleton Freed, a série promete mergulhar profundamente nas complexidades dessa narrativa que se desenrola por décadas. Embora ainda não tenha uma data de estreia prevista, a série já está gerando grande expectativa devido ao impacto significativo que a história de P. Diddy tem causado. Esta é uma história com impacto humano significativo. É uma narrativa complexa que abrange décadas, não apenas as manchetes ou clipes vistos até agora, afirmaram os produtores à revista Variety. Sean Combs está preso desde o dia 17 de setembro. Segundo a promotoria, o rapper supostamente atraía mulheres para seu esquema, oferecendo drogas, suporte financeiro, relacionamentos românticos ou oportunidades de carreira. No entanto, ele gravava as vítimas em situações embaraçosas e utilizava essas gravações como forma de chantagem, além de outras inúmeras acusações.
Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com novas informações nesta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, 1º de outubro, tem previsão de pancadas de chuvas isoladas somente em algumas localidades do norte mato-grossense. Nas demais regiões do centro-oeste brasileiro, o dia será de céu com poucas nuvens. Inclusive, no Distrito Federal, leste goiano e alguns municípios do sul de Goiás, deve haver poucas nuvens com névoa seca ao longo do dia. Pela manhã, no Mato Grosso, tem previsão de chuvas isoladas nas micro-regiões de Aripuanã e Alta Floresta. À tarde e à noite, as chuvas se estendem para todo o norte mato-grossense, onde o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo de tempestades. O IMET também alerta para perigo potencial de onda de calor no Distrito Federal, Centro, Leste e Sul goianos, Norte, Centro-Sul, Sudeste, Sudoeste e Pantanais Sul mato-grossenses, Leste, Centro-Norte e Sudoeste do Mato Grosso do Sul. Entre as capitais, a temperatura mínima deve ficar em torno de 18 graus em Brasília e a máxima pode chegar aos 41 em Cuiabá, no Mato Grosso. A umidade relativa do ar pode variar entre 65% e 15%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte, chegando nesta terça-feira, 1º de outubro de 2024. Antoine Griezmann anunciou a aposentadoria da seleção da França nesta segunda-feira, encerrando uma trajetória de 10 anos vitoriosos pelos Les Bleus. O atacante conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações em 2021, somando 137 partidas, 44 gols e 38 assistências. Em sua conta no X, antigo Twitter, Griezmann agradeceu à seleção francesa, abre aspas, é com o coração cheio de memórias que estou encerrando esse capítulo da minha vida. Obrigado por essa magnífica aventura tricolor, fecha aspas. O auge de Griezmann pela França ocorreu na Copa do Mundo de 2018, onde foi um dos destaques ao lado de Kylian Mbappé, ambos vice-artilheiros da competição. O camisa 7 brilhou em momentos decisivos, contribuindo também com 2 assistências, o que fez muitos considerarem suas atuações superiores à de Mbappé. Seu impacto continuou na Copa do Mundo de 2022, no Catar, onde sua consistência em campo manteve como peça essencial do técnico Didier Deschamps. Griezmann estabeleceu um recorde ao se tornar o jogador com mais participações na França em grandes competições, com 33 partidas em Copas do Mundo e Eurocopas. Sua estreia pela seleção foi em março de 2014 e sua última aparição aconteceu em setembro de 2023 em uma vitória sobre a Bélgica pela Liga das Nações. Eu sou Kleber Salles e volto já com mais esporte para você aqui na nossa terça-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. O Brasil conectado com o Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Das 92 cidades bilionárias do Brasil, 48 contam com candidatos à reeleição para prefeito nas eleições municipais de 2024. É o que mostra o levantamento feito pelo portal Brasil 61. Os partidos que mais se destacam nesse cenário são PSD, com 9 candidatos, PL com 8 candidatos e PP com 7. A maioria desses candidatos concorrem em cidades do estado de São Paulo, como Campinas, Sorocaba, Santos, Taubaté, entre outras. Ao todo, são 12 municípios paulistas com candidatos à reeleição. O estado de São Paulo também conta com o maior número de cidades bilionárias, 29. Segundo o cientista político Eduardo Green,
Não é surpresa que candidatos vinculados a partidos ligados mais ao centrão, como o PP e MDB, por exemplo, tenham mais êxito dentro dessas cidades, já que nesses municípios as economias são mais voltadas para o agronegócio e outras atividades empresariais, sobretudo no setor de serviços. Isso significa dizer que esses partidos têm mais vinculação com o meio empresarial do que partidos de esquerda, que historicamente tem uma relação maior com movimentos sindicais, com organizações de trabalhadores, e esse tipo de discurso, por assim dizer, tem mais dificuldade de penetrar em cidades onde o eleitorado não apenas é mais vinculado às atividades econômicas, o eleitorado em geral é mais conservador e mais reticente. Das demais cidades, 5 contam com candidatos à reeleição pelo Republicanos. Já a União Brasil, Podemos e PT contam com 3 candidatos à reeleição cada. Os partidos que têm 2 candidatos que pretendem retornar ao comando do executivo local são MDB e PSDB. Os que contam com apenas um são Avante, PDT, Solidariedade, PSOL, PSB e Novo. Vale destacar que, em relação à reeleição, a legislação prevê as mesmas regras para todos os cargos do Executivo, independentemente se da esfera federal, estadual ou municipal. Nesse caso, o cargo não pode ser ocupado pela mesma pessoa por mais de 2 mandatos seguidos. No entanto, não há impedimento para candidatura ao mesmo cargo por outras vezes, desde que não seja para mandatos consecutivos. Reportagem Marquesan Araújo. A Caixa paga nesta terça-feira, 1º de outubro, nova parcela do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de março e abril. Com a ampliação do programa pelo governo federal, a partir deste mês, cerca de 200 mil novos estudantes do ensino médio da educação de jovens e adultos, o EJA, passam a receber o incentivo financeiro. O incentivo, no valor de R$ 200, será acreditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. O estudante pode fazer transferências, Pix e pagar contas direto no aplicativo do celular. Além disso, o aluno pode sacar o valor nos caixas eletrônicos, lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O aplicativo de aprendizado de idiomas Duolingo anunciou a adição de novas funcionalidades como conversas simultâneas por voz e cenários interativos, visando aprimorar o preparo dos usuários para situações cotidianas no uso dos idiomas estudados. A atualização inclui o recurso de videochamada que simula uma ligação com a personagem virtual Lily, permitindo a interação em tempo real por voz, semelhante à tecnologia usada em aplicativos como o ChatGPT. Segundo o Duolingo, a ferramenta se adapta ao nível de proficiência do estudante, oferecendo uma experiência mais natural de diálogo. No momento, essa função está disponível apenas para usuários de iOS que estudam inglês, espanhol ou francês. As inovações fazem parte do nível de assinatura do Duolingo Max, voltado para recursos baseados em inteligência artificial. O plano está disponível no Brasil por R$ 89,90 mensais ou R$ 399,90 anuais, mais que o dobro do valor da assinatura Super Duolingo, que custa R$ 179,90 por ano. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, 1º de outubro, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo potencial de vendaval para algumas regiões do nordeste do país, como o centro-norte, sudeste e sudoeste piauienses, Jaguaribe, sul, centro-sul e sertões cearenses, agreste, central, leste e oeste potiguar, Borborema, sertão e agreste paraibanos, sertão e São Francisco pernambucanos, Vale São Franciscano da Bahia, extremo oeste, centro-norte e centro-sul baianos.
Também tem alerta de ventos costeiros no leste e norte maranhenses, norte piauiense, norte e noroeste cearenses, metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe, oeste, leste, central e agreste potiguares. Além disso, tem previsão de chuvas isoladas nas mesorregiões Mata Paraibana, Mata Pernambucana, metropolitana de Recife, leste alagoano, metropolitana de Salvador e sul baiano. Entre as capitais, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21 graus em Salvador, na Bahia, e a máxima pode chegar aos 38 em Teresina, no Piauí. A umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 25%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura. Jornal Mar e Campo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E a CBF divulgou ontem, dia 30 de setembro, os áudios do VAR no pênalti para o São Paulo e na expulsão de André Ramalho do Corinthians durante o clássico do último domingo. O tricolor venceu o jogo da 28ª rodada do Brasileirão por 3-1. O árbitro Rafael Rodrigo Klein não marcou o pisão de Fagner em Caleri com bola rolando ainda no primeiro tempo. Assim, o VAR Daniel Nobre Bins alertou ao árbitro para checar o lance. Depois da revisão, o juiz afinal confirmou a penalidade para o time tricolor. No segundo lance, o zagueiro André Ramalho acertou o braço no rosto de Luciano durante o segundo tempo da partida. A bola já não estava mais em jogo quando o lance aconteceu. Após análise no vídeo, Rafael Rodrigo Klein, enfim, expulsou o jogador. O Corinthians, desta maneira, reclamou da atuação da arbitragem no Majestoso. Após o clássico, o diretor executivo Fabinho Soldado fez um pronunciamento dizendo que o clube não aceitará falta de critério. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações do esporte nesta terça-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Mar e Campo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre pubalgia. O médico ortopedista Dr. Helder Miyahara nos fala sobre pubalgia de origem ortopédica. Olá, ouvintes! A dor na região do pubis, ou pubalgia, de origem ortopédica, está associada à dor na prática esportiva, mas também pode estar presente em movimentação normal do dia a dia, como para caminhar, cruzar as pernas ou fazer um movimento de abertura e fechamento das mesmas. A causa mais frequente é um desbalanço entre a musculatura do músculo reto abdominal, que fica na barriga, e a musculatura adutora da nossa coxa, ou seja, os músculos localizados na parte interna e que fazem fechar a nossa perna. Normalmente, essa dor começa de modo leve, localizada na região da virilha, surgindo após atividades esportivas que exijam a rotação do quadril, como futebol, tênis e golfe. Em casos mais graves, esse desbalanço mecânico pode chegar a acometer a parte óssea, causando uma inflamação óssea, levando a dor até em repouso. O diagnóstico normalmente é clínico, baseado na história clínica e exame físico, podendo ser realizado exames complementares como radiografias e ressonância para a confirmação do diagnóstico. O tratamento geralmente consiste no tratamento da dor e na reabilitação fisioterápica para melhorar o desbalanço mecânico. Raramente é necessário tratamento cirúrgico. Caso suspeite de pubalgia, procure um médico ortopedista especialista em quadril. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações.
Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. As eleições de 2024 serão em 6 de outubro. Eleitores de mais de 5.569 municípios escolherão prefeitos e vereadores que governarão entre 2025 e 2028. A ordem do voto ficou desta forma. Primeiro vota-se para vereador, cujo número é composto por 5 dígitos, 2 para o partido e 3 para o candidato. O eleitor pode votar em um candidato ou no partido. Após digitar, a imagem do candidato aparecerá para confirmação. Se houver erro, use corrige antes de confirma. Em seguida, o voto é para prefeito, cujo número tem 2 dígitos, representando a chapa de prefeito e vice. Novamente, use corrige em caso de erro e confirma para finalizar. O TSE oferece um simulador online para prática com candidatos fictícios em seu site oficial para quem quiser treinar. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Informação Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta terça-feira, 1º de outubro, tem previsão de pancadas de chuvas em toda a região norte do país, com exceção do Amapá, onde o dia terá céu com muitas nuvens. No Tocantins, só chove pela manhã na microrregião do Bico do Papagaio. Nos demais estados, pela manhã, pode haver trovoadas em todo o território de Roraima, Norte Amazonense e Baixo Amazonas. À tarde e à noite, as precipitações se intensificam por todo o Amazonas, Acre, Roraima, Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense e microrregião de Porto Velho, em Rondônia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tempestades para as mesorregiões do leste rondoniense, Madeira, Guaporé, Vale do Acre, Sudoeste Paraense, Norte, Centro, Sudoeste e Sul Amazonenses e Vale do Juruá. Entre as capitais, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23 graus em Rio Branco, no Acre, e a máxima pode chegar aos 40 em Palmas, no Tocantins. A umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 25%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura. Jornal Maricampo. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. O Bournemouth venceu o Southampton por 3-1 nesta segunda-feira na partida que encerrou a 6ª rodada da Premier League 2024-2025. O destaque foi o primeiro gol de Evanilson no futebol inglês, que abriu o placar aos 16 minutos após um rápido passe de Tavernier em cobrança de falta. Mesmo pressionado pelos defensores, o brasileiro conseguiu uma finalização precisa. Além de Evanilson, o Atara e Someio ampliaram para os donos da casa, enquanto Arwad Belize descontou para o Southampton no segundo tempo. Com a vitória, o Bournemouth chegou aos 8 pontos e subiu para a 11ª posição, abrindo 5 de vantagem sobre o Crystal Palace, que está na zona de rebaixamento. Já o Southampton continua em crise, ocupando a penúltima colocação com apenas 1 ponto, após sofrer sua 5ª derrota em 6 jogos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte para você na nossa terça-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Bom dia, Maricampo.
Agora 7h36, 7h36. Deixa eu falar nesta manhã do kit da construção, gente. O kit da construção está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades e materiais de construção em tintas, hidráulicos, ferragens elétricas, PVCs e muito mais. Não esqueça, temos descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito. Pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da construção. Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Falando nesta manhã de Lamartine Locações. É uma empresa potiguara especializada em furos e cortes em concreto armado, serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. E nesta manhã também eu gostaria de falar da pousada Colina dos Flamboyantes. Olha, você está com saudades de viajar? Então venha para a pousada Colina dos Flamboyantes, em Cerro Corá. Hospede-se em apartamentos rústicos que oferecem todo conforto e privacidade, em meio à natureza exuberante. Desfrute do nosso restaurante com o melhor da gastronomia local e aproveite as melhores opções de lazer, salão de jogos, cantinho da leitura, redário e a nossa piscina. E ainda temos um mirante com uma vista de tirar o fôlego. Temos passeios turísticos com guias treinados, perfeitos para a sua família ou seus amigos. Quer desfrutar de momentos inesquecíveis na pousada Colina dos Flamboyantes? É só garantir a sua reserva agora. Anote 84998188212 ou via Instagram, @Colina dos Flamboyantes Oficial. Pousada Colina dos Flamboyantes, turismo preparado e seguro é aqui. Falando nesta manhã também de bolo, o melhor bolo do Litoral Sul. E quem faz? Rivaneide Medeiros. Vai organizar um aniversário, um casamento ou um evento especial e precisa daquele bolo delicioso? A Rivaneide prepara para você. Bolos com os melhores recheios e aquela decoração única que serão preparados com muito carinho. E não é só isso. Agora, a Rivaneide também está preparando as melhores bolachas de leite da região. Aqui na Rádio Maricampo já provamos e eu posso dizer, com propriedade, é uma delícia, gente. Quer ter aquela bolacha de leite deliciosa ou o melhor bolo do Litoral Sul? É só ligar agora mesmo. Anote 849-9404-8163. Repito, 849-9404-8163. O melhor bolo do Litoral Sul é dela, Rivaneide Medeiros. E falando também nesta manhã de um passeio maravilhoso para você que está aí, ó, sempre em conexão conosco todas as manhãs. Gente, é algo assim, ó, maravilhoso. Sabe por quê? Porque quando você tem a oportunidade de desfrutar com a família, é algo assim, ó, sensacional. E nesta manhã eu gostaria de falar com você que me ouve agora, você que acompanha o nosso jornal Maricampo, você que está procurando passeios turísticos, para você ou para alguém especial, indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. Quer conhecer o nosso litoral em um passeio de catamarã ou pilotar um veículo off-road em trilhas que lhe levam a lugares espetaculares? Ou um incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul?
Tudo isso você encontra somente com a Terra Molhada e ainda com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp. Anote 849-8143-8825. Ou você pode, inclusive, acompanhar no Instagram do Terra Molhada. Mas não esqueça o telefone, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada Turismo de Aventura. Continuamos com o nosso Jornal Maricampo, mas eu também quero falar nesta manhã de algo que vai chamar muita atenção a você que está aí acompanhando o nosso Jornal Maricampo. E algo que é uma delícia. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5.708, em Pirangi do Norte. Esses são os nossos anunciantes que oferecem o nosso Jornal Maricampo. E agora tem notícias em nível Rio Grande do Norte. UPA de Parnamirim opera com 36% de ocupação acima da capacidade. Com a ocupação excedente de 36% da capacidade, a unidade de pronto atendimento UPA de Nova Esperança, em Parnamirim, segue vivenciando um cenário de superlotação, mesmo após percorrido uma semana da última denúncia publicada pela direção do espaço, com pacientes ocupando os corredores por conta do cenário de espera pela regulação. Para transferência aos hospitais da rede estadual, Henrique Costa, diretor da UPA, avalia a situação com a preocupação para a saúde dos pacientes. Dos 22 leitos de capacidade, até a tarde de ontem, a unidade conta com 34 internados. De acordo com a Política Nacional de Atenção às Urgências do Ministério da Saúde, a UPA tem a função de prestar um atendimento resolutivo, qualificando os pacientes com condições clínicas graves ou não graves, a partir da estabilização, com avaliação diagnóstica inicial para determinação da conduta adequada em 24 horas. No entanto, apesar do conceito, essa não é a realidade de quem está sendo praticada em Nova Esperança. Em média, cada paciente está ocupando o leito por 12 dias, mesmo após a estabilização. Celebração do Dia do Idoso alerta para a importância do envelhecimento ativo. No Brasil, cerca de 22,1 milhões de pessoas possuem 65 anos ou mais, chegando a 10,9% da população, segundo dados de 2022 compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Com o rápido processo de envelhecimento, se torna crescente também a necessidade do cuidado através de uma manutenção de atividades físicas no desenvolvimento de ações que podem proporcionar uma vida ativa de forma saudável e lúcida. Esse cenário é resultado durante pesquisas e é ressaltado durante as comemorações do Dia do Idoso, marcada anualmente em 1º de outubro, no caso hoje, terça-feira. Feriado estadual altera funcionamento do comércio em Natal nesta quinta-feira. O comércio em Natal funcionará em horários diferenciados nesta quinta-feira, dia 3 de outubro, em razão do feriado estadual dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, conforme divulgado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Natal, CDL Natal. O comércio de rua estará em boa parte fechado, à exceção na Zona Norte, que irá funcionar das 8 às 13 horas, com serviços essenciais até às 20 horas. Confira como irá funcionar o comércio em Natal na quinta-feira, dia 3.
Comércio de Rua Alecrim, abertura facultativa das 8 às 14 horas. Centro da cidade fechado. Ribeira fechado. Zona Norte, aberto das 8 às 13 horas. Serviços essenciais até às 20 horas. Os shoppings, Midway Mall. Alimentação e lazer das 11 às 22 horas. Demais lojas e quiosques a partir de 12 horas às 21 horas. Cinemark, aberto conforme programação. Supermercado Pão de Açúcar, das 7 às 22 horas. Academia, das 8 às 17 horas. Já o Natal Shopping, alimentação e lazer, das 11 às 22 horas. Quiosques, alimentação, das 13 às 21 horas. Lojas e quiosques, das 15 às 21 horas. Lojas Mega e Âncoras, das 12 às 21 horas. Alpendre, de 14 às 23 horas. Cinema, conforme programação. Já o Praia Shopping, praça de alimentação, das 11 às 21 horas. Demais lojas, das 14 às 20 horas. Cinema, conforme programação. Shopping Cidade Jardim, praça de alimentação, das 14 às 20 horas. Lojas e quiosques, das 14 às 20 horas. Shopping Via Direta, praça de alimentação e lazer, das 12 às 20 horas, facultativo. Lojas e quiosques, abertura facultativa, das 14 às 20 horas. Partage Norte Shopping Natal, lojas e quiosques, das 15 às 21 horas. Lojas Âncoras e Megalojas, abertura facultativo, a partir das 12 horas e obrigatório das 15 às 21 horas. Praça de alimentação e lazer, das 11 às 22 horas. Academia, das 8 às 17 horas. Cinema, conforme programação. Shopping 10, no Alecrim, fechado. No Shopping Cidade Verde, alimentação e lazer, das 12 às 21 horas. Lojas das 15 às 20 horas. Clínicas fechadas. Com relação aos supermercados, funcionando das 7 às 21 horas. E os bancos, todos eles estarão fechados. Essa é a programação para o feriado, dia 3 de outubro, no Rio Grande do Norte. Sete horas 48 minutos, 7h48. Vamos chamar ele mais uma vez, o nosso repórter em ação, Paulo Isaías. Alô, Paulo, tá tudo prontinho para a segunda edição? Olá, Marcílio, estamos juntos para mais notícias direto da nossa redação da Maricampo. E eu volto já já. Repórter Brasil News. Estamos de volta com o jornal Repórter Brasil. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora para você. O índice da Bolsa de Valores brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 1,08% e está cotado a 133.010 pontos. Segundo os economistas, o resultado foi impulsionado pelo avanço do setor de minério de ferro, que foi influenciado pela expectativa de novos estímulos para o crescimento da economia da China. Em função disso, as ações da Vale subiram 6,01% e chegaram a R$ 64,25. O maior patamar desde janeiro deste ano. Os pares também fecharam em alta. A Companhia Siderúrgica Nacional subiu 8,95%, a Uzi Minas 5,63% e a Gerdau encerrou em alta de 3,89%. O volume negociado no último fechamento foi de cerca de 27 bilhões e 200 milhões de reais. Os dados da Bolsa de Valores brasileira podem ser consultados no site da B3. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A proibição do uso de produtos à base de fenol para tratamentos de saúde ou estéticos foi prorrogada pela Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a decisão foi tomada por causa do fim de uma outra medida publicada em junho e que já proibia os produtos. Na época, a resolução veio depois da morte de um jovem de 27 anos em São Paulo, por complicações provocadas por um procedimento chamado peeling de fenol. Segundo a Anvisa, o caso específico do fenol continua sendo avaliado e investigado pela agência, que analisa as evidências científicas sobre o produto. Por isso, foi necessária a publicação da medida preventiva, desta vez por prazo indeterminado. A proibição passa pela fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e pelo uso de produtos à base de fenol em tratamentos de saúde em geral ou estéticos. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, o peeling de fenol serve para tratar o envelhecimento do rosto, quem tem rugas profundas e textura comprometida.
mas a entidade considera o procedimento invasivo e agressivo e diz que o uso em toda a face precisa de muito cuidado. Já o Conselho Federal de Medicina defende que o peeling de fenol seja feito apenas por médicos, como dermatologistas ou cirurgiões plásticos que dominem a técnica. Além disso, o ambiente precisa estar dentro das normas sanitárias e ter estrutura para agir rapidamente e salvar vida em caso de complicação. E a Anvisa reforça que não há produto à base de fenol regularizado na agência, com indicação para procedimentos de peeling. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Na semana da reta final para as eleições municipais de 2024, quem foi convocado pela Justiça Eleitoral para atuar como mesário deve realizar o curso de capacitação até o dia 5 de outubro, véspera da eleição. Com carga horária de 10 horas, o treinamento é realizado em 2 modalidades, presencial ou à distância pelo aplicativo Mesário. De acordo com o TSE, foram convocados este ano mais de 1.900.000 mesários e mesárias no Brasil. No estado de São Paulo, são 409.000. Nas eleições, cada mesa receptora de votos é composta por 4 pessoas, sendo uma delas nomeada presidente. Quem assume essa função fica responsável por iniciar e encerrar a votação, manter a ordem na sessão, comunicar ocorrências ao juiz eleitoral. Os demais mesários ficam responsáveis por identificar os eleitores e eleitoras, organizar a fila, colher a assinatura no caderno de votação e entregar o comprovante do voto, entre outras atividades. Lembrando que quem contribui com o pleito ganha 2 dias de folga para cada dia trabalhado e outros 2 dias por dia de treinamento oficial concluído para serem utilizados no emprego público ou privado, conforme acerto com o empregador. Nas cidades que tiver segundo turno, os mesários convocados terão do dia 9 a 26 de outubro para realizarem o treinamento. O ouvinte que foi convocado para ser mesário pode tirar dúvidas baixando o aplicativo Mesário ou pelo site justiçaeleitoral.juiz.br. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. 16.000 pessoas já foram afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início desta semana. O panorama foi atualizado na manhã deste sábado pelo governo do estado. 349 pessoas estão desalojadas e 143 estão em abrigos. Não há registros de feridos, desaparecidos ou mortos. A Defesa Civil do Estado registra 52 dos 497 municípios afetados. Entre eles, Bagé, Arroio do Meio, Pelotas, Rio Grande e São João do Polênese. A lista completa dos municípios afetados você encontra na página do Governo do Estado, estado.rs.gov.br. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, não há avisos de alerta para o Rio Grande do Sul neste fim de semana. No final de abril e em maio, as chuvas e enchentes no estado mataram 182 pessoas e causaram diversos danos, e 96% dos municípios foram afetados. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu nesta sexta-feira novas determinações para liberar o funcionamento da rede social X no Brasil. Na decisão, o ministro do STF determinou que para que a rede social X retome suas atividades no país, é necessário pagar integralmente a multa de 10 milhões de reais. A multa imposta se refere ao descumprimento por 2 dias da ordem judicial de suspensão das atividades da rede social no país. Além disso, o ministro também determinou que a advogada Raquel de Oliveira Villanova, indicada como representante legal da empresa no país, pague multa de 300 mil reais. No mês passado, Moraes retirou o X do ar em 30 de agosto, após a empresa fechar seu escritório do Brasil, condição obrigatória para qualquer firma funcionar no país. O milionário Elon Musk, dono da rede social, anunciou o fechamento da sede da empresa no Brasil, após a rede ser multada por se recusar a cumprir a determinação de retirar do ar perfis investigados pela corte pela publicação de mensagens consideradas antidemocráticas. De acordo com a decisão do STF, o X comprovou ter cumprido integralmente 2 exigências para a retomada das atividades: o bloqueio de perfis e a nomeação de um representante legal da empresa no país. Agora, falta comprovar o pagamento das multas pelo descumprimento das decisões.
Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A Defesa Civil de São Paulo confirmou a morte de 2 pessoas em incêndios no interior paulista. As vítimas atingidas pelo fogo são um trabalhador de 47 anos de uma fazenda no município de Neves Paulista, no noroeste do estado, e um brigadista que combatia um incêndio em uma plantação no município de Corumbataí, a 208 quilômetros da capital. O homem da fazenda Monte Alegre, em Neves Paulista, estava sendo procurado desde a tarde de quinta-feira, quando desapareceu ao tentar conduzir o gado da propriedade para uma área segura. Já o incêndio, onde morreu o brigadista em Corumbataí, estava sendo combatido desde quarta-feira, quando já havia atingido 1.200 hectares de uma área de preservação permanente. Neste sábado, 5 municípios paulistas ainda registram incêndios. São eles: Bananal, no Vale do Paraíba, Nazaré Paulista e Ipeúna, na região de Campinas, Luiz Antônio, na região de Ribeirão Preto, e Jaú, na região de Bauru. O avanço de uma frente fria colabora com o combate, mas a Defesa Civil espera piora das condições e aumento dos níveis de alerta a partir deste domingo. Para este sábado, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas afirma que não há previsão de chuva na capital paulista. A temperatura máxima hoje deve ficar na casa dos 21 graus. Em setembro, até o momento, de acordo com o CGE, só choveu o equivalente a 23% dos 68 milímetros esperados para todo o mês. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. A bandeira tarifária da energia elétrica será vermelha em outubro no patamar 2. Isso significa o mais alto nível de cobrança extra na conta de luz dos consumidores. A informação é da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Enquanto a bandeira vermelha 2 estiver em vigor, serão cobrados R$ 7,87 para cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, os fatores que levaram à decisão foram a incerteza sobre a quantidade de energia produzida pelo país nas hidrelétricas. Isso por causa da baixa previsão de chuvas e do baixo volume dos reservatórios. E ainda a elevação do preço do mercado de energia elétrica em outubro. A ANEEL pede que todos usem de forma responsável a energia elétrica, mesmo em períodos favoráveis para a sustentabilidade do setor elétrico. Na página da agência no YouTube, você encontra vídeos que explicam como funcionam as bandeiras tarifárias e como o consumidor pode fazer para economizar. Repórter Brasil News. Esse foi mais um Jornal Repórter Brasil. Voltaremos na próxima edição. Até lá. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Bom dia, Maricampo. Marcílio Dantas. Agora 7h59, 7h59, Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado. E agora vamos para a previsão do tempo em Recife, Pernambuco. De lá vai falar o nosso correspondente em ação, Ricardo Pires. Alô, Ricardo Pires, bom dia. Bom dia meu amigo Marcílio Dantas, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Maricampo. Hoje dia 1º de outubro, início de mais um mês, chegando o final do ano, né? Verdade. Já pertinho aí das festas, pertinho de férias para muita gente, né? E a gente chega hoje com a previsão do tempo para Recife. Hoje, terça-feira, 1º, né, como eu já falei, de outubro de 2024. Nós teremos uma temperatura em torno de 24 graus, a mínima. A máxima deve chegar aí pelos 27 graus. A umidade relativa do ar em torno de 83%, tá? Teremos sol com muitas nuvens durante o dia e alguns períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens. Então é isso, meus irmãos. Amanhã a gente volta, quarta-feira, com mais uma previsão do tempo aqui para Recife. E desejando a você mais uma vez um excelente mês, um mês abençoado, cheio de abundância na sua vida, na sua família. Marcílio, um abraço, queridos. Valeu, até amanhã. Meu amigo Ricardo Pires. Forte abraço. Marcílio Dantas. Gente, final de mais um Jornal Maricampo. Trabalhamos no oferecimento
Do kit da construção de inverno a verão, a melhor opção. E ainda a pousada dos flamboyantes em Cerro Corá. Lamartine Locações. Terra Molhada Turismo de Aventura. Paçoca de Pilão em Pirangi do Norte. Rivaneide, o melhor bolo do litoral sul. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, a partir das 7 da manhã em mais um Jornal Maricampo. Estivemos em cadeia com a Rádio RGN do nosso amigo Luiz Henrique. Vamos agora para o nosso cafezinho matinal e, na sequência, o momento de reflexão. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andrevne Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos agora para o nosso cafezinho matinal, gente. O cafezinho com certeza hoje está no capricho mais uma vez. Que delícia! Hora do café! Eita, vamos nós à hora do café nesta manhã. Já aproveitando aqui, oferecendo café para você que acompanha a nossa programação todas as manhãs, porque aqui não falta café para ninguém. Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Rubens e Frank, os homens do kit da construção. Também Seu Guedes, Gorete, Gunter, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, a digníssima do Otávio Lamartine, também o Fabiano, a Clara também sempre conosco, do Departamento Comercial, Marcelo Dias em João Câmara, Lucicleide também, Valderi Alves e Valquíria em de Ser Rosado, Flávio Alves, Sueli Bento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Ricardo Fernandes na Cidade Alta, a Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, e todo mundo ouvindo a nossa programação. Agora vamos servir o cafezinho para essa turma. Cafezinho no capricho. Eita, tá bom demais, tá, não tá? Super quente. Vamos agora mexer aí o café para ficar bem gostoso, né? E agora vamos experimentar esse café. Eita, que delícia. Marcos Brito. Hoje o Marcos Brito está tomando aquele cafezinho matinal, sabe com o quê? Com torta de abacaxi. Eita, ele gosta da torta de abacaxi, viu? Eita, metade de um bolo. Olha, a torta tá pela metade, amigo. Essa metade só para Marcos Brito. Já pensou? Ô, Marcos Brito, você é uma figura. Então valeu, Marcos. Esse é o Marcão. Vamos agora para o nosso momento reflexivo nesta manhã de terça-feira. E o momento de reflexão, nosso pensamento do dia diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. E nos amamos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. 1 João 4,12. Com esse pensamento ficamos por aqui e amanhã de volta estaremos em mais audição do nosso Jornal Maricampo. A todos um bom dia, um forte abraço e até lá. Bom dia, Maricampo.